Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: você está firme? Vamos analisar hoje a parábola da construção dos alicerces. Eu espero que Deus, então, abençoe você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa o likezinho também, tá? Pega esse vídeo e manda para mais alguém conhecer a palavra de Deus, estudar com a gente aqui na Escola Bíblica Dominical. Já somos uma comunidade de 100 mil alunos para a glória de Deus e eu conto com você, agradeço a você que está sempre aqui estudando com a gente a palavra de Cristo, que Deus venha te abençoar. É claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem tanta coisa boa aqui no canal. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade aí para navegar, estudar ainda mais a palavra de Deus, indicar para alguém também. É claro que toda terça-feira eu estou aqui ao vivo com vocês às 17 horas, com um programa especial Voz da Assembleia de Deus, trazendo para vocês uma palavra voltada para a área do discipulado. E nessa próxima terça eu conto contigo aqui também, tá? E é claro que eu vou deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: você está firme? Vamos analisar aí a parábola que fala sobre os alicerces. Será que você tem construído na areia ou você tem construído na rocha, que é Cristo? Eu espero que sim. E é claro que para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a leitura bíblica, que se localiza em Mateus capítulo 7, do 24 agora ao 27. Apresenta também para os teus alunos a mensagem que está em Mateus capítulo 7, versículo 24, e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar uma parábola bíblica que se encontra exatamente dentro do Sermão do Monte pregado por Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus. O Sermão da Montanha, ele é propagado por Jesus entre os capítulos 5 ao 7 de Mateus. Faz parte exatamente desse sermão anunciar as verdades do reino de Deus. Agora nós vamos entender que Jesus ele conta uma parábola com uma verdade sensacional: a importância do discípulo construir então a sua fundamentação da fé em Cristo. Fundamentado então na verdade que é a palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus. É importante também compreendermos o contexto que leva ao entendimento dessa parábola. Jesus ele estava sendo perseguido e caluniado diversas vezes pelos fariseus e religiosos do seu tempo. E nessas calúnias e nessas perseguições, os religiosos se consideravam superiores aos ensinamentos de Jesus, superiores também aos próprios publicanos, samaritanos, as pessoas que estavam ouvindo a mensagem do Cristo. Porém, Cristo anuncia a verdade do reino de Deus, da palavra de Deus, diferente dos religiosos, porque ele fala com autoridade vinda da parte de Deus. Então, Cristo começa a dizer exatamente que a verdadeira vida cristã é uma vida que é fundamentada para a glória de Deus e não é uma vida de aparências. Pega isso. Não é uma vida de aparências como os religiosos então apresentavam no decorrer da sua jornada. Cristo então demonstra que a verdadeira vida cristã é uma vida que é construída em um terreno pedregoso, um terreno difícil, mas um terreno que dá sustentação, diferente daquele terreno plano que já está praticamente suavizado por causa da água do mar. E é exatamente aqui que Cristo traz essa orientação. Muitas pessoas preferem construir uma casa para viver de aparências
de belezas espirituais, mas Cristo está fundamentando agora a necessidade de termos um fundamento, uma vida espiritual concreta em Jesus. Isso é discipulado. O primeiro ponto, então, da nossa ministração trata sobre o seguinte assunto: 2 homens, 2 casas e 2 destinos. Jesus ele está ensinando aos seus discípulos agora a construir uma vida espiritual, não uma vida vivida por aparências, mas uma vida com fundamentação, uma vida guiada pela palavra, guiada então pelo discipulado. Conforme Martyn Lloyd-Jones, em seu texto O Sermão do Monte, ele esclarece então essa parábola. Ele dá um contexto e uma visão a respeito desse material das construções fantásticas. Primeiro, ele destaca exatamente sobre aquele que prefere construir a sua casa em um terreno plano, especialmente descrevendo aqui em um vale, aonde fica fácil de levar os materiais para a construção, aonde a casa pode ser construída de uma forma mais rápida. E ele também compara aquele que constrói a sua casa em uma montanha, que sobe um monte, que dá trabalho de levar o material da construção, que dá trabalho de preparar o terreno também. Observe que a parábola também conta para a gente, conta para nós, sabe? Que todas as casas enfrentaram as tempestades, enfrentaram as intempéries da vida. Mas a reação de cada casa é diferente, a reação de cada construção foi diferente. Aquele que enfrentou a chuva no monte, na montanha, no terreno difícil, ele enfrentou a tempestade também. Mas aquele que enfrenta a tempestade no terreno plano, no vale, ele enfrenta um intempérie maior, porque as águas descem para ali, escorrem para ali, e a destruição é muito maior de toda a casa. A parábola nos dá esse incentivo de pensarmos no futuro, de pensarmos adiante, mesmo dando trabalho para essa construção. E a partir disso, eu espero então estar ajudando você, trazendo clareza a respeito de todo o contexto dessa parábola em Cristo Jesus. Já avançando, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a tempestade revelará então a diferença. A Bíblia deixa claro para a gente, a partir desse ensinamento de Jesus na parábola, que ambas as casas, ambas as construções, foram construídas com o mesmo material. E ambas as construções, nós percebemos aqui, que foram construídas com o mesmo material e enfrentaram uma tempestade, as intempéries. Mas aqui nós percebemos que o que revela a parábola é exatamente a diferença do terreno escolhido para uma vida espiritual. Um terreno que está plano, preparado, bonito, de fácil acesso, ou um terreno que tem uma dificuldade para chegar lá, tem uma dificuldade para viver, tem uma dificuldade para colocar ele no ponto para a construção. Esse terreno de difícil acesso revela então a vida do discipulado, a vida cristã, de levar sobre si a sua cruz e obedecer a Jesus. Vamos detalhar isso com você. O primeiro subtópico fala sobre a tempestade da vida. Nenhum ser humano está imune às tempestades da vida. Ambas as casas, ambas as construções enfrentam tempestades. Só que o que faz a diferença é o local na escolha da construção. De acordo com Martyn Lloyd-Jones, aquele que constrói a sua casa no monte, ele demorou para construir, teve uma dificuldade para construir. Mas quando a tempestade veio, quando a chuva veio e atingiu, aquela casa permaneceu de pé. Aquele que constrói a sua casa no vale, lá no terreno plano, ele corre um grande perigo, porque ele está construindo a sua casa exatamente onde as águas desaguam, onde as águas passam. E é exatamente aqui, a partir dessa ilustração que Jesus está trazendo para a gente, que aquele que construiu a casa no vale, ele construiu até com um material bom, mas ele construiu no lugar errado. A vida espiritual está no lugar errado. E aqui nós precisamos entender que a vida em Jesus
é a melhor escolha que precisamos ter em nossa vida. Isso quer dizer que todos nós passamos por situações difíceis, pelo desemprego, pela questão do problema de saúde, pela questão de um término de relacionamento. Mas como reagimos agora é totalmente diferente daquele que está distante de Cristo, constrói a sua casa em um terreno de belezas, em um terreno plano que o mundo oferece. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a convicção que a nossa fé está fundamentada no Senhor e Ele nos dá paz diante de toda essa tribulação. Como segundo subtópico, eu quero destacar então o seguinte argumento que a lição traz para a gente. A tempestade do juízo. Quando nós estudamos a respeito das tempestades, especialmente sobre a tempestade do juízo, nós entendemos que a vida dos religiosos dos dias de Jesus era uma vida que sinalizava, então, uma construção bela em um terreno plano da religiosidade, sem concretude, sem firmeza, sem propósito com Cristo. Jesus está combatendo isso, ele está demonstrando que o verdadeiro discipulado é fundamentado, então, em Cristo, nele. Ele é a fundamentação da construção. Ter um relacionamento com Deus é a fundamentação dessa construção. Ambas as casas enfrentam as intempéries. Ambas as casas enfrentam, então, os juízos. Mas essas casas se destacam pela seguinte maneira. Uma é totalmente destruída pelo fato da escolha errada que faz. E a outra permanece de pé pelo fato de permanecer em Jesus. A nossa vida espiritual requer renúncia, requer trabalho, requer também consagração, vida com Deus. Esse é o evangelho que nos ensina a nos aproximar de Cristo, sermos parecidos com Jesus. Aquele que decide viver parecido com o mundo, com uma vida plana, sem ter dificuldade e renúncia, infelizmente constrói uma casa e uma vida espiritual em um local que está sujeito ao fracasso e à queda. Mas aquele que decide construir a sua casa em Cristo, esse tem um fundamento. Que você construa a tua casa em Jesus. Para caminhar, então, o terceiro e último ponto da ministração trata agora sobre o seguinte assunto. Obedecer é melhor do que sacrificar. A casa caiu. Caiu porque foi construída no terreno errado. Na vida religiosa sem fundamento em Jesus. Existe hoje em dia uma espiritualidade que quer te levar a ter uma vida que agrada a você mesmo. Mas essa não é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade te conduz agora para Cristo, a ter um relacionamento com Jesus, a renunciar a você mesmo, tomar sobre si a sua cruz e ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Cristo nos chama agora para termos uma vida concreta, uma vida sem aprisionamento e escravidão do pecado. Quando nós olhamos para a vida espiritual, nós entendemos que obedecer, então, é melhor do que sacrificar. Observar a necessidade de ter um momento de renúncia a esse mundo, de dizer não para o pecado e construir a nossa vida espiritual em Jesus, nos dá então seguimento para a glória de Deus. E aí vem a questão: aonde você está construindo a tua casa espiritual? Você está construindo a partir dos fundamentos bíblicos, do ensinamento da escola bíblica, do ensinamento que o teu pastor e a tua liderança te passa? Ou você está construindo a partir de certos ensinamentos corrompidos, depravados, que a internet oferece? Procure servir a Jesus de todo o teu coração. Essa é a melhor saída, é a melhor construção. E que o Senhor Jesus seja também glorificado em sua vida. E eu espero ter contribuído contigo hoje em sala de aula. Se eu contribuir com você hoje em sala de aula, se essa aula edificou a tua vida, por favor, olha, manda essa aula para mais alguém. Compartilha aí na tua rede social. Deixa teu comentário, porque ajuda muito a gente. O likezinho também, se inscreve. Tira uma foto, marca a gente no Instagram. Tem uma galera fazendo isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Eu tenho o prazer de repostar também. Marca a gente lá, segue a gente em Cristo Jesus e acompanha o nosso ministério pastoral. E você que está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Construa a tua vida em Jesus. Seja firme com Jesus. Que Jesus tenha essa essência
primordial do teu coração, guiando você, sendo o alicerce da tua alma. Aceite a Jesus como Salvador. Você pode escrever no comentário "Eu quero Jesus". Você pode também utilizar o celular com leitor de QR Code. Nós estamos orando por você e intercedendo também por sua vida em Cristo. Como dica de leitura, eu quero trazer a citação que eu apresentei para vocês, estudo sobre o Sermão do Monte, do Martyn Lloyd-Jones, onde nós trazemos aqui uma perspectiva bem legal para você entender a respeito desse contexto da parábola dos alicerces. O pastor Martyn Lloyd-Jones traz essa perspectiva muito interessante para a gente. E que Deus então edifique você. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: uma história sobre o dinheiro. Não falta não. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.